Irmãos queridos, o Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Eita, nós. Caiu. Capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não vales mais vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Eu costumo dizer que o dia 31 é um dia que a gente faz a retrospectiva. A gente costuma ver na televisão, no final do ano, aquele programa de televisão, retrospectiva 2020, 2021, 2023 e tal. E eu particularmente gosto de fazer isso. Não no dia 31, tão somente, mas vai chegando no final do ano, eu busco fazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre como eu vivi, se eu alcancei os objetivos, aquilo que eu busquei fazer como projeto para a minha vida, se de fato eu alcancei. E muitas pessoas fazem, outras simplesmente não fazem. Eu acho que é importante nós fazermos esse exercício, né? Eu me lembro do final do ano passado, que eu disse, não beberei Coca-Cola. Melhor deixar quieto, né? 20 quilos a menos. Um quarto disso eu alcancei. Pelo menos um quarto. E a gente faz esses projetos e propósitos todos. Há uma frase que eu ouvi recentemente, que eu achei muito interessante, muito inteligente, e que se aplica de certa forma a esse texto. Excesso de passado, depressão. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse.
excesso de futuro, ansiedade. Perfeito. Excesso de passado, depressão, culpa. Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. Muita gente passou o ano de 2023 vivendo um círculo vicioso de depressão, porque viveu o presente, mas com a mente e o coração no passado. Tristes, cabisbaixos pelas perdas, pelas não realizações, depressivo porque não conquistou aquilo que gostaria de ter conquistado, relacionamentos, possivelmente, culpa por algo que não deu certo e responsabilizando-se sobre isso. Algumas pessoas passaram o ano de 2023 extremamente estressados, nem olhando para trás, nem olhando para frente, totalmente absorto, envolvido com o dia a dia. É interessante que nessa passagem, Jesus diz, logo mais no finalzinho, basta cada dia o seu próprio mal. É uma ideia de presente e de futuro. Os dias são maus. E quando nós estamos muito envolvidos apenas com o presente, isso próprio já nos traz um grande prejuízo da alma. E existem algumas pessoas que passaram o ano de 2023 fincados os pés no presente, mas a mente e o coração estavam completamente no futuro, almejando coisas, desejando coisas, ansiosos por coisas que gostariam de ter e não têm. Chega-se no final do ano, o assunto nas ruas, nos bares, o assunto em rodas de família são os 570 milhões de reais que estão disponíveis para um sortudo que acertar as 6 dezenas da Mega Sena. E eu ontem estava fazendo algumas pesquisas na internet e toda hora vinha uma mensagem de propaganda de alguma coisa falando sobre a Mega Sena e algumas instituições financeiras fazendo projeções. Se alguém ganhar 570 milhões na Mega Sena, quanto daria por mês se estivesse aplicado na poupança? Ou num CDB, numa renda fixa, ou num fundo de investimento. Isso tudo para mover no coração das pessoas uma ansiedade, um desejo por algo que é extremamente difícil, para não dizer impossível, de alguém alcançar. Mas que traz em nós, e aí gera no coração da gente, ai meu Deus, o que seria da minha vida se eu tivesse 570 milhões de reais? Aí uns estudiosos disseram aí que dá até para fundar um pequeno banco. Dá para fundar um pequeno banco. Imagina você dono de um banco, uma Crefisa da vida. Imagina. É justamente esse o propósito. Deixar o coração do homem vivendo ou no passado, gerando depressão, culpa, tristeza, angústia, ou preso no presente, gerando esse estresse, ou então no futuro, gerando uma grande ansiedade. Perceba que nós estamos envoltos e presos num cronos, num tempo, o relógio, ele não para. Como a gente então deve lidar com isso? Nós estamos chegando no final do 31, no final do ano, dia 31, é impossível não pensar em meses para trás. É impossível não pensar em meses para frente. A nossa mente está envolta nisso. Tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, fala sobre isso. Então é impossível a gente não refletir sobre isso. Algumas pessoas que estão presas no presente se esquecem da importância que é olhar no retrovisor. O presente, viver no presente, é extremamente necessário que a gente olhe o retrovisor para trás. Porque quando olhamos o retrovisor para trás, não com o saudosismo das perdas ou das faltas de conquistas que geram depressão, mas olhando os erros, nós conseguimos viver um presente de maneira mais coerente, mais inteligente. Mas existe o retrovisor nessa caminhada que é a vida. Nós estamos numa estrada, mas existe também um grande para-brisa,
que mostra a estrada lá na frente. A sabedoria que o Senhor nos mostra nesse texto é de estarmos no presente, olhando o retrovisor e aprendendo com os erros do passado, mas promovendo um futuro que não nos pertence. É interessante que nesse texto, Jesus coloca de maneira extremamente sábia o retrato do que é o homem na sua ansiedade para com o futuro, principalmente. Em algumas Bíblias nós vamos ler esse texto como a solicitude da vida, um título, ou as preocupações da vida, outro título. Em algumas Bíblias você vai encontrar isso. E o Senhor, Ele, nesse sermão, é um sermão do monte, Ele tá falando para o povo, uma multidão, nesse sermão que é icônico, Sermão do Monte, e Ele diz: não estejam ansiosos de coisa alguma, porque Ele conhece o coração do homem. Ele sabe que o coração do homem está sempre em volatilidade, em movimento, em ebulição, em busca de alguma coisa, e que gera no coração do homem grande ansiedade. Hoje nós chegamos no dia 31 e o coração de algumas pessoas podem estar assim, vivendo no passado, ou absortos do presente, ou ansiosos pelo futuro. Jesus, nesse texto, nos diz que as pessoas que vivem essa realidade, ou seja, da prisão do passado, prisão do presente ou a prisão do futuro, eles vivem sobre um reinado, o reinado do mundo. E ele propõe uma outra coisa, o seu reino, o reinado da eternidade, o reinado celestial, o reino que é dele. Ele termina o texto falando sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas é bom a gente conceituar o que significa reino dos céus. Primeira coisa, reino dos céus não é igreja. Reino dos céus não é igreja. Definitivamente, igreja não é reino dos céus. Igreja pode ser uma coisa maravilhosa, mas pode trazer grande ansiedade. Pode trazer grande ativismo. Pode trazer grande culpa e depressão. Puxa, pastor, a igreja pode trazer isso? Pode, quando você não lida com ela de maneira coerente, sábia e biblicamente. Ela pode tirar isso do nosso coração. Jesus não está falando de igreja aqui quando ele fala sobre o reino dos céus. A perspectiva de Jesus é fazer com que as pessoas entendam que no coração do homem você estabelece valores, que podem ser valores do mundo ou valores do reino. Ele exemplifica isso com o dinheiro. Ele diz que existem pessoas que servem a um senhor, o dinheiro. Mamon é o nome de um deus da antiguidade. Ele diz que existem pessoas que vivem em favor disso, projetam a sua vida em favor disso, se comprometem na sua vida em favor disso. E isso é valor do mundo. Ele diz: é impossível você servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer e agradar um, ou o contrário. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Nesse texto, Jesus apenas utiliza um exemplo, o dinheiro, que talvez seja o Deus mais cobiçado, mais adorado de todo mundo. Mas eu já falei em outras reflexões, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de deuses. A todo tempo nós colocamos no nosso coração deuses. A família passa a ser um Deus. O casamento passa a ser um Deus. Os filhos passam a ser um Deus. O dinheiro, a realização, a condição financeira, a instrução, o conhecimento, a posição social, o status, o emprego. Tudo isso que são bênçãos de Deus para nós, acabam se transformando em deuses. E aí Jesus, lá no finalzinho de que nós lemos, diz: esqueçam isso tudo e busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que Jesus está dizendo com o reino de Deus? Substituição dos valores do mundo pelos valores dele, que ele está inclusive falando, anunciando, explicando e promovendo nesse sermão, o Sermão do Monte. Vejam, irmãos, o que nós precisamos fazer para estarmos vivendo os valores do reino em 2024?
eu selecionei 3 comportamentos que nós precisamos ter. O primeiro deles, propósito. Para vivermos os valores do reino em 2024, nós precisamos de propósito. O que é propósito? Propósito é o objetivo. Jesus, nesse texto, está confrontando o propósito do mundo. Jesus está confrontando os objetivos do mundo. Os objetivos do mundo nos levam a pensar em realizações. Acabei de utilizar um exemplo, ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, minha vida muda. Se eu ganhar tudo o que eu preciso, eu não preciso de mais nada, tudo o que eu preciso é de 570 milhões de reais. Existem pessoas que pensam assim. Você, de repente, conhece alguém aí que fez uma fezinha e jogou uma vez. Existem pessoas que pegaram milhões de reais e fizeram um bolão e jogaram para ganhar 570 milhões. São propósitos do coração dela. É o objetivo do coração dela. No ano 2024, o meu propósito é entrar numa faculdade e mudar a minha vida. No ano 2024, o meu propósito é me casar e eu vou mudar a minha vida. Opa, tem gente aí que está com esses propósitos aí. Mas não é um propósito, né? A gente sabe que esse não é o propósito é muito maior. E aí a gente começa a colocar propósitos na vida. Jesus, em certa ocasião, o texto, não esse, mas o Evangelho vai dizer que ele vai ao Rio Jordão e encontra João. E aí ele é batizado. Jesus é batizado por João Batista e imediatamente ele termina o seu batismo, ele vai para o deserto. O propósito de Jesus naquele instante era passar 40 dias em jejum e oração. Ele precisava disso, porque o propósito maior na vida de Jesus era ser o Salvador do mundo. Jesus precisava começar o seu ministério mortificando o seu eu humano e se preparando para uma tarefa extremamente árdua. Ele tinha um propósito na vida, ele nasceu para isso. Ele encarnou para isso. O Evangelho de João está recheado de passagens que falam sobre esse propósito de Jesus. Ele veio ao mundo para ser o Salvador do mundo. E ele precisava passar 40 dias no deserto, se preparando para essa tarefa. Interessante que Satanás não vai até Jesus nos 10 primeiros dias. Satanás não aparece para Jesus lá no deserto nos 10 primeiros dias, no 12º dia ou no 13º dia. Jesus ainda estava firme. Sua carne, a sua humanidade ainda suportava mais. Satanás não vai no 20º dia, no 23º, 24º dia. Jesus estava no seu propósito firme e a sua carne, a sua humanidade suportando aquela dificuldade física da falta de alimento. Satanás não vai no 30º dia, não vai no 35º dia. Satanás vai no 40º dia, no último dia. No momento em que Jesus está mais suscetível fisicamente, na sua humanidade, mais fisicamente, a sucumbir no seu propósito. Satanás vai tentá-lo no momento em que ele mais está suscetível a deixar o seu propósito. Ontem eu conversava com Karina sobre essa mensagem, compartilhava com ela, e ela me trouxe uma frase que eu falei assim, caramba, se encaixa perfeitamente. Então os créditos são dela. Não abandone o propósito de Deus na sua vida em troca de propostas. Não abandone os propósitos de Deus da sua vida em troca de propostas. Satanás aparece para Jesus naquela ocasião com propostas. Você não é o Filho de Deus? Você não é Deus encarnado? Então transforme essas pedras em pães. Coma, mata a sua fome. O que te impede? O que te impede? Uma proposta de Satanás. Testando Jesus na sua necessidade. Fazendo-o sair do foco do seu objetivo, do seu projeto,
que era ser o Salvador do mundo. Seu compromisso com Deus. Sair do seu propósito. Transforma essas pedras em pães, se alimenta, mata a sua fome. Jesus o responde na palavra, como em todas as outras vezes, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás lança uma outra proposta para Jesus. Leva Jesus até o pináculo do templo, o ponto mais alto de Israel, Jerusalém, de Jerusalém, o pináculo do templo, lá na ponta do templo, e diz: se você é o Filho de Deus, lança-se daqui, porque os seus anjos, segundo a palavra diz, vão te amparar, e você não vai se esborrachar lá embaixo, você vai descer como que alguém estivesse, como se você estivesse flutuando. Jesus o confronta novamente com a palavra, ignora aquela proposta de Satanás. O que ele queria? Ele queria demover Jesus do seu projeto, do seu propósito, porque Jesus não veio para ser exaltado no mundo, ele veio para ser exaltado no céu. Filipenses capítulo 2 nos diz isso lá no versículo 11, e depois de ter sido servo, depois de se humilhar, depois de morrer a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira no céu, não na terra. Na terra, Jesus foi humilhado até o último momento. Esse era o propósito dele. O propósito de Jesus era esse. Mas a proposta de Satanás era tirar Jesus da sua humilhação e dar a ele exaltação no momento errado. Entendem? Jesus se nega a isso. E aí Satanás lança sobre Jesus uma nova proposta. Olha, você é dono de tudo, mas você abriu a mão da sua glória. Você aqui é um homem como outro qualquer. Olha só, você é um farrapo humano, com fome. Você que é Deus da eternidade, Deus do universo, agora está aí sentindo fome. Você não precisa morrer, Jesus. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa passar por tudo que você vai passar. Você quer ser glorificado? Eu te glorifico. Se dobre diante de mim e todos os reinos do mundo serão seus. Jesus se enfurece com Satanás. Manda ele embora. Queridos, esse texto, nesse primeiro ponto, nós precisamos de propósito, nos ensina que quando nós temos um propósito que Deus nos dá, Satanás conhece as nossas limitações, e ele vai lançar sobre você propostas, para que você saia do propósito de Deus. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos iguais a Ele. Ontem eu estava assistindo em casa com Karina The Chosen, primeiro episódio da terceira temporada, esqueci a palavra, da terceira temporada, e Jesus fala para um dos discípulos que o que ele quer, para Judas, o que ele quer é que todo rabino quer, que os seus seguidores, discípulos, se pareçam com ele. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Talvez você se pergunte. Eu ainda não sei o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou entrar em 2024 e ainda não compreendi qual é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a sua vida é que você se assemelhe a Ele. Simples assim, preto no branco, sem maiores dificuldades. O propósito de Deus para você, a partir de amanhã, a partir de agora, a partir de hoje, digo amanhã, dia 1º de 2024, é que você se pareça integralmente com Ele. Mas isso não é suficiente. É preciso propósito, o meu propósito é esse. Seu propósito não é ficar rico. Seu propósito não é oferecer o que há de melhor para a sua família, apesar disso ser uma coisa importante. O seu propósito não é ser irrepreensível como pai, como mãe, como filho, apesar disso ser importante. O seu propósito não é ser o melhor aluno, o seu propósito é ser igual ao Senhor. E sendo igual ao Senhor, todas essas coisas são conquistadas. Mas aí a questão, como fazer isso? E aí a gente entra o segundo conselho que as Escrituras nos ensinam a respeito de nós vivenciarmos o reino de Deus em 2024.
Além de propósito, nós precisamos de comprometimento. E é interessante esse segundo ponto, porque nós nos comprometemos com tantas coisas, irmãos, tantas coisas, e coisas justas. Eu quero, como falei agora, dar o melhor que eu possa dar para a minha família. Os meus filhos têm que ter o melhor. A minha casa, o meu lar precisa ter o melhor. Isso é bom, isso é justo. E às vezes nós nos comprometemos com isso de uma maneira tão forte, tão firme. Vejam, às vezes nós nos comprometemos com a educação dos nossos filhos, a ponto de todos os dias nós tirarmos tempo para estudar com eles, ensinar o dever, fazer tudo o que é necessário para que eles possam crescer, serem bons profissionais, bem-sucedidos. Mas poucas vezes você se compromete a orar com o seu filho, com a sua filha. Não é verdade? Nós investimos isso nos nossos filhos. Eu costumo falar que Gabriel, meu filho, então, foi o que mais teve investimento em relação a isso. Minha filha também. Agora eles estão adolescentes, jovens, cada um caminha com as suas próprias pernas no investimento que temos. Mas é engraçado como fazemos com o Thomas. Thomas, todos os dias da noite, antes de dormir, ele vai para o nosso quarto, a gente dorme lá na cama junto e a gente ora com ele. Vamos orar? Ele já sabe, ele não pode dormir antes de orar. E ele ora conosco. E aí a gente começa. Papai do céu, e ele só termina a última sílaba da última palavra da frase. Papai do céu, céu, né? Obrigado, gado, né, Karina? E aí a gente vai fazendo oração com ele, e no final, engraçado, ele fala, amém. Eu falo amém, ele amém. É quase que um amém e já estou dormindo. Mas ele fica até o final. O investimento nós estamos fazendo no nosso filho. Ele hoje fala apenas a última sílaba da última palavra da frase. Mas vai haver um tempo em que ele vai fazer oração sozinho, todos os dias. Investimento que nós fazemos, como compromisso que fazemos com o Senhor, de tratar e criar os nossos filhos debaixo da autoridade, soberania, da beleza, da santidade do Senhor, amá-lo, a servi-lo. Nós nos comprometemos, eu tenho alguns amigos no Facebook, no Instagram, que se a gente for comparar as fotos do início do ano e desse ano, rapaz, os caras estão bem pra caramba, fortão, musculoso, e não tem como ficar assim se não tiver comprometimento. Eu estou tentando, mas eu vou conseguir. Mas não tem como você não ter esse comprometimento todos os dias de acordar 5 da manhã e a academia está aberta às 6 e você está lá às 6 da manhã, todos os dias. E tem gente que se compromete dessa maneira para ter um corpo perfeito, para olhar no espelho. Não é para ter saúde, é para ter um corpo bonito, para usar baby look e no verão ficar bem na fita, na foto instagramável. É para isso. Eu tenho um parente que é bonitão, fuma, bebe, faz outras coisas. O compromisso não é com a saúde, o compromisso é com a estética. Entendem? É com a estética. Mas se compromete, e se compromete de verdade. Passa 2 horas, 3 horas numa academia. Muitos crentes se comprometem há horas para ter o visual. Mas quantos se comprometem a acordar meia hora mais cedo e passar meia hora, 40 minutos em oração com o Senhor? É impossível viver as experiências do reino de Deus sem nos comprometer com o reino dele. Impossível. Jesus se comprometeu com aquilo que ele veio fazer. Ele tinha um propósito, ser o Salvador. Mas se ele não se comprometesse integralmente com isso, jamais chegaria a esse objetivo. Primeiro, viver com uma porção de rapazes que, sinceramente, sendo Deus, às vezes eu acredito que Jesus ia dormir e falar assim, meu Jesus, eu estou cansado. Mas não era de caminhar horas viajando de Cafarnaum para Jerusalém, vindo da Judéia para Galiléia, ou alguma coisa desse tipo. Era cabeça cansada de tanta tolice daqueles discípulos.
sendo Ele Deus. Ele fala e os caras não conseguem entender. Ele fala e ensina e os camaradas não conseguem compreender. Jesus se comprometeu de tal forma com o propósito que Deus havia dado a ele, que nada o demovia disso. O sofrimento da angústia de viver encerrado no corpo humano. O sofrimento de viver as dores, as limitações físicas, do cansaço, da fome, da sede, que qualquer outro ser humano serve, ou vivencia, experimenta. Jesus não abriu mão do seu compromisso em ser o Salvador do mundo, vivendo a angústia maior que um homem poderia ter, a ponto de sair para uma oração e pedir a Deus: Senhor, me livra desse negócio. Isso é pesado demais. Mas preste atenção na resposta que Ele próprio dá para a sua pergunta. Isso é compromisso, independente de qualquer coisa. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. Isso é compromisso. Nós não queremos nos comprometer em abrir mão de certas coisas na nossa vida. Jesus abriu mão de tudo, como exemplo de alguém que se compromete de fato, totalmente, com o propósito de Deus. Não é possível vivenciar, experimentar o reino de Deus em nossa vida, em nosso coração, se nós não nos comprometermos com esse reino. O texto que Jesus está utilizando aqui na sua oração, ele coloca dessa maneira: nós não temos como servir a dois senhores. O propósito do mundo para a nossa vida é diametralmente oposta aos propósitos de Deus para a nossa vida. E se você não se compromete com uma coisa, inevitavelmente você se compromete com a outra. Não há como você servir a dois senhores, ele diz. Ou você vai aborrecer a um e agradar a outro, ou o contrário. Não tem como nós vivermos os valores do reino de Deus em 2024 se nós não experimentarmos um comprometimento integral com o Senhor em nossa vida. Impossível. Propósito, comprometimento. E agora, prioridade, que eu vou chamar também de excelência. Nós vamos ler aqui no finalzinho. Buscai, pois, versículo 33, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Preste bem atenção. Buscai, pois, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Prioridade. A palavra primeiro aqui nos traz um conceito de prioridade. Nós damos prioridade na nossa vida àquilo que nós julgamos ser importante para nós. E aquilo que é importante para nós, nós buscamos fazer ou experimentar de maneira excelente. Então eu queria aqui dar uma mesclada na ideia de prioridade com excelência. Nós só poderemos vivenciar o reino de Deus em nossa vida quando nós vivermos esse reino de maneira excelente. Excelência. Esse tema, inclusive, vai ser um tema que em 2024 vocês vão cansar de me ouvir. Nós vamos falar sobre excelência muito aqui. Porque se nós queremos ser uma igreja, crentes, que conseguem transformar vidas, se nós queremos ser uma igreja relevante na nossa cultura, a cultura da excelência é fundamental. Contrário de excelência é mediocridade. Entendem isso? O contrário de excelência é mediocridade. E quando se fala em mediocridade, Jesus diz às igrejas lá do Apocalipse: eu estou a ponto de vomitar-te, porque você não é nem quente, nem fria, você é morna, medíocre,
mediana. E eu não sou Deus de média, eu sou Deus de excelência. É impossível vivermos os valores do reino, o reino de Deus em nossa vida, se nós não vivemos esse reino de maneira excelente, com primazia, com prioridade em nossas vidas. É interessante perceber isso na própria vida de Jesus. Jesus foi excelente em tudo. E aí alguém pode perguntar, mas o senhor está falando de Jesus, pastor, o senhor tem consciência disso? O senhor está entendendo isso? O senhor está falando de Jesus, o senhor quer dizer então que a gente tem que ser igual a Jesus, excelente, perfeito? Sim. Mas nós não seremos, eu não estou dizendo que você vai ser. Estou falando que nós precisamos buscar ser. Porque Ele disse que nós devemos ser assim. Quanto mais nós nos esforçarmos na excelência, mais parecidos com Ele nós seremos. Se a nossa barra, se a nossa medida for medíocre, jamais nos pareceremos com Jesus. Jamais. Então, a nossa medida, a nossa vara de medir, precisa ser a de Jesus. Porque quanto mais nós esforçarmos, mais excelentes nós seremos. Sabe como é que um atleta define os seus objetivos? Um corredor velocista, desses 100 metros rasos, pá, correndo, quem chegar primeiro ganha. Sabe como é que um atleta define os seus objetivos? Pelo melhor. Então um brasileiro, atleta, agora eu não vou lembrar o nome do brasileiro, dos 100 metros rasos, qual é o padrão dele? Usain Bolt. É o melhor. Ele é o meu objetivo, eu quero ultrapassá-lo. Eu quero ser melhor que ele. Entende? Como então nós vamos viver os valores do reino, vivemos o reino de Deus em nosso coração, se a nossa barra de valor, se a nossa medida de valor não é o melhor, não é excelência? Jesus foi excelente em tudo, então a minha medida é Ele, o meu objetivo é Ele, o propósito na minha vida é Ele quem me deu, o compromisso que eu assumo é com Ele. Ele é o meu exemplo de excelência, Ele é a minha prioridade. Jesus então aqui diz, esqueçam esse negócio de valores aí no mundo, esqueça esse negócio de querer ficar rico, esqueça esse negócio de servir a mamão e ao dinheiro, esqueça esse negócio de se preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que vai acontecer com você assim, assim, assado, esqueça disso tudo. Isso é segundo lugar, isso é terceiro lugar, isso é quarto lugar, isso é último lugar na vida de vocês, porque na minha caminhada, primeiro lugar é buscar o seu reino, o reino de Deus, a sua justiça, e assim fazendo, todas as coisas acontecerão, não como eu quero, mas serão dadas a mim na medida que eu preciso, porque o meu Deus, que é meu Pai, sabe exatamente daquilo que de fato eu preciso. Quais são os projetos? Quais são os objetivos que o seu coração tem traçado para o ano de 2024? Eu quero desafiar os irmãos para que esse ano de 2024 você seja excelente, você seja comprometido e vivencie os propósitos da sua vida, mas não os seus, não os valores deste mundo, mas os de Deus. Quer assumir o reino de Deus? Quer experimentar o reino de Deus na sua vida de maneira integral? Propósito, compromisso, excelência. Nada daquilo que você tem almejado no seu coração, se não for exatamente aquilo que Deus tem para você, vai te trazer qualquer tipo de felicidade ou realização. Corremos o risco de vivermos novamente no excesso de passado, no excesso de presente ou no excesso de futuro. Depressão, estresse ou ansiedade.
O mundo hoje vivencia essa realidade, essas questões todas, porque não tem um propósito real, celestial sobre as suas vidas. O mundo vive na depressão, no estresse, na ansiedade, porque não estão comprometidas com o reino de Deus, estão comprometidas com o seu próprio reino e com os valores do mundo. A cultura que nós estamos hoje vivendo, inseridos, a pós-modernidade, nos propõe uma excelência para conosco, como eu falei com os irmãos. Corpo bonito, apesar da saúde estar estragada, corpo bonito, dinheiro no bolso, carro do ano e essas coisas mais. Isso traz-nos a ideia de uma excelência, exclusividade. Nada disso para o reino de Deus tem valor. Como o Senhor disse, todas essas realizações são como fumaça, que aqui, densas, estão, e de repente o vento bate, não existe mais fumaça. A fumaça se esvai. A excelência que o Senhor espera e nos insta a buscar é a excelência de nos parecermos dia a dia com Ele, buscando o seu reino. 2024, Deus tem um propósito fabuloso, maravilhoso para a vida de cada um de nós e para as nossas famílias. Pense assim, como foi isso no ano 2023? Foi bom? Pode ser excelente, se você estiver sobre o propósito de Deus, comprometido com esse propósito e vivendo uma vida de excelência para Ele. Seu ano 2023 não foi nada bom. É aqueles cardzinhos da internet. Você está destruído, doido para passar a folhinha. Sai ano, chega. O ano 2024 pode ser completamente diferente, apesar de pouca coisa mudar. Você vai continuar no mesmo emprego, vai continuar com a mesma barriga. Em nome de Jesus, não. Sai. Compromisso. Vai continuar com a mesma família, vai continuar com os mesmos problemas, mas comprometido com o propósito de Deus, vivendo a excelência do reino. Tudo vai fazer diferença. Tudo vai fazer diferença. Não é o que você experimenta na sua vida cotidiana, é o reino dos céus habitando no seu coração. E isso faz toda a diferença. Amém? Nós possamos viver, então, 2024, com propósito, compromisso, excelência, em função de experimentar o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo maravilhoso, nós chegamos nesse fim de ano. Alguns já até declararam, aos trancos e barrancos. Outros felizes por conquistas materiais, conquistas pessoais. Outros ansiosos porque almejavam tanto alguma coisa e não conquistaram. Alguns aprisionados, absortos pelo presente, pelo estresse, pelo dia a dia sem sentido, um atrás do outro. Alguns depressivos, com aquele sentimento de culpa avassaladora no coração. Senhor, em nome de Jesus, nós não fomos feitos para isso. O Senhor não nos chamou para isso. O propósito do Senhor para nós não é esse. Desperta em nosso coração, Senhor, esses valores que a Tua palavra nos ensina e chama valores do reino. O reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus não é o ativismo na igreja, o reino de Deus não são os cultos, o reino de Deus não é nosso trabalho, nossa liderança, os nossos ministérios, o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é a presença do Senhor, dos seus valores e a verdade das Escrituras em nossa vida, em nosso coração, e que transforma a nossa realidade, muda a nossa concepção e percepção de tudo ao nosso redor. Não muda muitas vezes a nossa realidade, mas como nós a vemos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ter propósito, ou entender os propósitos do Senhor para nós.
Cala, Senhor, as propostas que a todo tempo o mundo, o inimigo, coloca diante de nós, tentando nos cegar, nos confundir, nos tirar da direção que o Senhor traçou para nós. Cala, Senhor, a voz do mundo em nós, cega-nos para as propostas, ó Deus, que nos tiram dos seus caminhos, e reaviva todos os dias desse ano os propósitos eternos do Senhor em nós. Senhor, em nome de Jesus, nos anima, nos levanta, nos fortalece, nos ergue, para que nós possamos com compromisso vivermos esse propósito, pagando um preço esse que não é fácil, mas muitas vezes nós nos comprometemos com coisas vis, sem valor, para alcançar objetivos que não têm o mesmo valor para o Senhor, para alcançarmos objetivos falhos, porque são objetivos do homem, e nós nos comprometemos com isso. Ajuda-nos, ó Deus, a nos comprometer com o Senhor, a uma vida santa, a uma vida dedicada, a uma vida piedosa, a uma vida de oração, a uma vida de conhecimento da sua palavra, a uma vida de experiências fantásticas com o Senhor, maravilhosas, celestiais com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse compromisso, nesse comprometimento, e a vivermos uma excelência do reino, em tudo o que fizermos. A sua palavra nos diz isso: em tudo o que fizeres, façais como para o Senhor, com excelência. Então nos ajuda a ser de fato bons profissionais, bons alunos, bons pais, boas esposas, bons maridos, mas para glorificar o Senhor, para em tudo fazermos como o Senhor, para estarmos como o Senhor, para que o Senhor seja a nossa referência, e assim, ó Deus, com excelência, vivermos os valores do reino, para a glória do seu santo nome. Ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como crente, ajuda-nos como servos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, Deus os abençoe. O almoço abençoado em família. Mais tarde estaremos juntos às 22 horas para o nosso culto de passagem de ano, culto de ano novo. Deus abençoe.